Não foi só o Rodolfo que trouxe a informação sobre o Neymar, né? O portal Léo Dias também trouxe essa informação sobre o Neymar, ou seja, o Rodolfo tem aí uma testemunha forte que é o Léo Dias, né? É o portal Léo Dias, né? Eu disse ontem, repito hoje, e é o que eu acho sobre isso, tá? Entrar na vida pessoal nesse nível de detalhe é muito complicado. É muito complicado. Eu, particularmente, não gosto. Ontem, todos nós fomos meio que obrigados a falar sobre o tema, porque quem fala do Santos não tinha como não tratar o tema, né? Foram duas informações que foram trazidas pelo Rodolfo Gomes, né? Duas informações bombásticas. A primeira é que o Neymar só volta a jogar em 2026. Que, aliás, não é só o Rodolfo Gomes que tem trazido essa informação, né? O Cosme Rimoli trouxe essa informação. Eu tenho visto outras pessoas tratarem o tema com este prazo, que é um prazo superior aí a 2 meses e meio, ou seja, o Neymar só voltaria a jogar o ano que vem. A notícia do Rodolfo repercutiu. Eu tenho uma informação que o Neymar volta a jogar, né, num prazo mais otimista em 30 dias, num prazo cauteloso 45 dias e num prazo mais pessimista 60 dias. Tá certo? Essa informação que eu tenho, a maioria da imprensa do Santos, que cobre o Santos, tem trabalhado com esse tempo de 30 a 45 dias. O Rodolfo tem uma outra informação. Eu respeito. A gente traz, repercute, mas a gente coloca aquilo que nós temos aqui, né? Não estou falando que o cara está inventando, não cabe a mim dizer isso. Acho que ele tem a fonte dele e a gente respeita. Então, essa informação do Rodolfo, que o Neymar só voltaria a jogar em 2026, já foi uma informação polêmica, né? Que é contrária àquela que eu tenho. Eu tenho uma outra informação, mas vamos aguardar. Pode ser que o Rodolfo tenha razão. Pode ser que nós, que estamos dizendo que o prazo do Neymar é menor, pode ser que nós temos razão. Não sei, o tempo vai dizer. Agora, a informação mais bombástica, aí que eu entendo, no meu perfil de ser, no meu jeito de ser. Porque, veja, gente, nós que cobrimos o Santos, que temos muita relação com pessoas de dentro do clube, muitas vezes, né, até torcedores do Santos nos mandam situações no WhatsApp, entendeu? A gente recebe foto de jogador, muita gente nos procura para falar N coisas sobre atletas de futebol. Se nós não filtrarmos isso, se nós não tivermos esse cuidado, a gente vai colocar muita coisa no ar que talvez vai gerar uma polêmica desnecessária, entendeu? Porque é a mesma coisa, né? Marcão, eu tenho vida pessoal. Imagina o cara chegar e falar: Marcão, você tava lá tomando uma cerveja no boteco tal, eu vi você lá. Pô, cara, tudo bem, é bacana de alguma forma, mas a partir do momento que isso pode me prejudicar, né, no meu dia a dia, será que faz sentido esse tipo de informação? Entendeu? Então, eu não vejo muito sentido de falar se o Neymar bebe uísque, coca, cerveja, suco de laranja, entendeu? Energético, ou se ele toma remédio pra esticar. Eu não sei, isso aí de verdade, pra mim contribui muito pouco, entendeu? Pra mim contribui muito pouco. Agora, essa parte do Neymar, foi aí que o Neymar se posicionou, né? E disse que vai entrar judicialmente contra o Rodolfo, né? Eu acho que o Neymar tem o seu direito de cobrar explicações, entender melhor. Se ele entende que ele foi de alguma forma, ele foi prejudicado, porque a partir do momento que você rotula o jogador de viciado em uísque e narguile, você está falando de situações que prejudicam o atleta na execução da sua tarefa, né?
E esse rótulo de viciado em uísque, viciado em narguile, viciado em energético, é algo que, para a imagem do jogador e principalmente para a imagem, né, do Neymar Júnior, até no extracampo, isso só prejudica o Neymar. Porque o Neymar é um fenômeno em termos de imagem. Então, ter rotulado, né, isso ao Neymar, essa marca de viciado em uísque, que utiliza narguile, isso só prejudica o Neymar também em termos de imagem. Então, eu acho que aí, e espero que o Rodolfo tenha se respaldado, e pelo que eu vi, depois eu fui ver o vídeo, ele tá lendo uma mensagem, né? Tá lendo uma mensagem. Eu acho que alguém, eu acho que o cara não inventou isso aí. Por mais que o Rodolfo seja meio louco, né? Isso tá claro, está claro, né? Mas ele não inventou isso aí. Alguém trouxe pra ele. Se alguém fez pegadinha pra ele, ele vai pra cima do cara. Ele vai pra cima do cara. Ele vai pra cima da fonte que trouxe a informação pra ele. E aí eles vão se resolver com o Neymar e vão se resolver na justiça. Ou ele fará uma retratação. Pode ser também o caminho, né? Se ele errou, se ele entende que houve erro, ele pode fazer uma retratação. O Neymar pode aceitar a retratação como forma de passar uma borracha nesse assunto, né? Agora, eu acho que aí foi o excesso. Trazer esse detalhe da vida pessoal do Neymar. Eu particularmente não traria, tá? Eu particularmente não traria. Eu volto a dizer, nós tínhamos N informações sobre o Soteldo. Mas, cara, eram informações muito pessoais, sabe? Então não fazia sentido eu trazer aqui ao ar. Eu dizia o seguinte, o Soteldo traz muitos familiares da Venezuela para curtir a noite no apartamento dele. Eu dizia. Mas o adicional a isso eu não posso falar. Jogadores da base, por exemplo, uns que não estão nem no Santos mais. Tem jogador que nem no Santos tá mais, tá emprestado. Pô, eu recebo um monte de coisa sobre esses caras, um monte. Eu não publico, pô. Eu não coloco, entendeu? Até porque como que eu vou provar isso daí? Não tem como, entendeu? Tem lá, o cara me manda, fulano de tal tava fazendo isso, fulano de tal tá fazendo aquilo. Eu não trago isso pro ar. Pra mim, se o cara entrar e jogar, tá valendo. Então, eu acho que esse cuidado, eu acho que aí cabe. Esse é o meu estilo. Eu não tô falando aqui que o Rodolfo tá certo ou tá errado. Isso aí é o estilo dele. O Rodolfo segue uma linha, né? Muito parecida com os profissionais que hoje estão na UOL, né? É uma linha dele, entendeu? Linha do Juca, que acho que é o espelho dele, pelo que eu já vi, né? Juca Kfouri, Casagrande, Mili Lacombe, assim, essa galera, né? Que tem um pensamento político mais parecido. Então ele segue uma linha, uma direção ali de jornalistas mais do UOL, que são jornalistas mais polêmicos, que pegam alguns jogadores ali para, né, para dar uma acompanhada, tal. Eu respeito. Eu particularmente não sou fã, tá bom? Agora vamos lá. O Neymar também não é santo, tá? Entendeu? O Neymar tá exagerando, sim, na noite. O Neymar tá dormindo pouco, sim, senhor. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Acho que houve exagero de um lado? Houve. Agora, o Neymar também não é santo. O Neymar tá, sim, senhor, dormindo menos do que o necessário. Se é coincidência ou não, eu não sei. Mas os treinos do Santos normalmente são à tarde. Isso é uma verdade. Os treinos do Santos normalmente são à tarde, né? Se você olhar historicamente, o Santos, antes do Neymar, sempre treinou muito mais pela manhã do que à tarde. Eu até vi uma reportagem aí do Meu Peixão, né? Falando sobre isso. Respeito lá o Felipe Dias e teve mais Paulinho Silvestre, se não me falha a memória, que fizeram levantamento. Respeito a matéria deles, mas olha, não é só coincidência, não. O Santos treina muito no período da tarde depois que o Neymar veio ao Santos. Isso é um fato, gente. Eu acompanho o Santos na risca. Na risca. O Santos nunca treinou tanto à tarde como treina em 2025.
Nunca. Se você pegar aí um levantamento, principalmente aí quando o Vojvoda começou, grande parte dos treinamentos do Santos tem sido à tarde. Essa semana praticamente toda o Santos treinou às 15h30. Às 15h30. Se é pelo Neymar, se não é pelo Neymar, aí é uma outra história. Só o clube sabe falar sobre isso. Mas que realmente o Santos tem treinado muito mais à tarde do que pela manhã, tem, pô. Isso é um fato. Hoje o treino me parece que é pela manhã. Hoje me parece que o treino é pela manhã. Mas terça foi à tarde, quarta foi à tarde, quinta foi à tarde. Entendeu? Quinta foi à tarde. Hoje e amanhã parece que é pela manhã o treino. Então, assim, não é só coincidência, tá? Não é só coincidência. Não dá pra gente achar que o Neymar também é santo, que o Neymar tá dormindo 10 horas por dia, 8, 9 horas por dia, que não tá. Eu já joguei pôquer, não jogo mais. Não jogo mais. Eu já joguei pôquer. Quando eu era mais novo, eu joguei muito pôquer. Joguei muito pôquer na minha vida. Cara, e eu sou daqueles caras competitivos. Pô, era 4, 5 horas jogando pôquer, meu amigo. Isso brincando, valendo R$50. Imagina esses caras aí que colocam na mesa, né, 100 mil, 200 mil, 300 mil reais num jogo de pôquer. Tá certo? Eu brincava, colocava lá R$20, R$50, R$40 na mesa. E demorava 4, 5 horas jogando pôquer. 4, 5 horas jogando pôquer. E esses jogos são à noite, são de madrugada. Então, falar que isso não compromete o sono do atleta, aí, meu amigo, aí não dá, né? Aí não dá. Ó, hoje tem apresentação do Bilal Brahimi às 13h30. Durante o Santos Total, você vai acompanhar a apresentação do argelino Bilal Brahimi. O Bilal vem aí, o bicho vai pegar. O jogador será relacionado para a partida contra o Red Bull Bragantino. Vai começar no banco de reservas. O Santos que deve ter Vitor Hugo, o Vitor Hugo fora, conforme já trouxemos aqui. Vitor Hugo ficará fora por pelo menos 30 dias. O meio-campista recém-contratado junto ao Flamengo. Gabriel Bontempo também está fora do jogo. Lesão muscular, só deve voltar contra o Ceará no Castelão. Neymar Júnior também está fora. E suspenso, temos o Gonzalo Escobar, que levou o 3º cartão amarelo. Gonzalo Escobar vai dar lugar ao lateral esquerdo Souza. O William Arão deve ser relacionado. Atenção, attention please. O William Arão vai ser relacionado. Essa é a expectativa, que o Vojvoda relacione o Arão, que ficou aí quase 2 meses fora dos gramados. Portanto, Arão será relacionado pelo treinador Juan Pablo Vojvoda. Zé Ivaldo também pode voltar após cumprir suspensão. Vamos ver se o Zé Ivaldo será relacionado, já que o Santos hoje tem também o Alexis Duarte, né, zagueiro recém-contratado junto ao Spartak Moscou da Rússia. Olha, a tendência é que Álvaro Barreal, pelas informações que nós temos, Álvaro Barreal seja o titular no lugar do Vitor Hugo, hein? Atenção, o Santos deve manter o 4-4-2 com Álvaro Barreal como titular no lugar do Vitor Hugo. Provável escalação do Santos Futebol Clube. Atenção, Gabriel Brazão no gol, Mike pela direita, Adonis Frias, Luan Pérez e Souza pelo lado esquerdo. No meio-campo, João Schmidt, Zé Rafael, Álvaro Barreal e Benjamin Roleiser. Na frente, Guilherme Arantes do Nascimento e Lautaro Dias Felizes. Lautaro Dias Felizes como centroavante. Tá aí o provável Santos para a partida contra o Red Bull Bragantino. É claro que o Santos tem 2 treinamentos, o de hoje e também o de amanhã. 3 zagueiros, pelo que eu tenho ouvido, pode acontecer, mas as chances são menores. O Santos deve manter o esquema 4-4-2, portanto, com Álvaro Barreal sendo o titular no meio-campo do Santos. Do lado direito tem a disputa saudável entre Igor Vinícius e Mike. O Mike foi muito bem
contra o São Paulo, deve continuar como titular nesta partida de domingo contra o Red Bull Bragantino. Tá aí, portanto, a provável escalação do Santos.